Bom dia. Fortaleza sempre teve uma relação muito interessante com o mar. Já desprezou o mar foi muito importante para esse comércio, foi muito importante para a cidade se tornar a primaz aqui do estado, né, por conta dos portos, dos antigos portos do algodão, do café, de Baturité e tal. Mas aqui a gente já teve a proteção do deus do mar, de Netuno. Havia uma estátua de Netuno, aliás, foi uma das primeiras estátuas aqui de Fortaleza, a estátua de Netuno, que havia justamente olhando para o mar, lá na região do passeio público, no terceiro plano, no terceiro piso do passeio público. Então a gente vai contar essa história aqui de como essa estátua sumiu, desapareceu aqui em Fortaleza. Tem a nossa orla, ó, o Porto do Mucuripe, aqui a beira-mar, né? Então, essa relação com o mar e com Netuno. Netuno, na mitologia romana, é o deus do mar, deus dos terremotos também, o criador dos cavalos, né? Na mitologia grega, Poseidon, era irmão de Zeus, né? Então foi um deus muito importante lá no Olimpo, e a gente vai contar um pouco dessa história aqui. Não podia também, hoje é domingo, dia 18 de agosto, não podia esquecer de homenagear ao grande comunicador, talvez o maior comunicador da história do Brasil, Silvio Santos, que faleceu em São Paulo e que marcou, por exemplo, eu tenho 45 anos, então ele marcou a minha infância, marcou a minha juventude, os programas do Silvio Santos, né? Namoro na TV, Roletrando, Qual é a Música, então muito interessante, Show do Milhão, isso foi tudo muito interessante, e que ele descanse em paz e que encontre a sua paz. E a família também sinta-se abraçada, a família Abravanel, né? Então é isso aí, vamos falar sobre o Netuno, essa estátua que havia aqui, o Deus dos Mares. Vamos lá. Se hoje a gente tem a proteção da Iracema Guardiã, por muito tempo, século XIX e até mais ou menos a metade, a sexta década do século XX, a gente tinha a proteção aqui do litoral do Netuno, do Deus dos Mares, aqui em Fortaleza. A gente vai saber um pouco mais dessa história, que é bem interessante. Aqui, ó, as obras na Ponte dos Ingleses, né, nessa requalificação. Então, quase terminando. E ali está La Femme Bateau, essa escultura do Servo de Esmeralda. Ó, aqui mais ou menos onde estão esses galpões, você vê que a Santa Casa está aqui atrás, né? Aqui está a região do Passeio Público, a Praça dos Mares. Aqui era o primeiro piso, o segundo piso mais ou menos aqui nesse nível, e aqui embaixo era o terceiro piso do Passeio Público. Nessa região aqui, no final do século XIX, todo o Passeio Público não era o Campo da Pólvora, foi sendo urbanizado à medida que o século XIX foi passando. A partir da segunda metade do século XIX, teve esses três pisos, esses três planos. E nesse plano aqui havia um lago, porque a nascente, a foz na verdade, tanto do Maceió, que vem aqui, que passa por baixo da Santa Casa, quanto do próprio Riacho Pajeú, essas duas fozes, elas se unem nessa região aqui. Então aqui havia um lago, e nesse lago, em 1881, foi colocada a estátua de Netuno. Essa estátua muito provavelmente veio da Itália, né? Na Itália você tem vários exemplos de estátuas de Netuno, em Roma, na própria Bolonha, Florença, Trento, várias cidades têm essa estátua de Netuno, né? Ou estátuas de Netuno. Então ela foi trazida muito provavelmente por conta desses imigrantes italianos, foi a companhia Boris e Freres que trouxe essa estátua, e foi assentada aqui nessa região, olhando justamente para o mar, para proteger a cidade, Netuno, o Deus dos Mares, né? Depois, já no começo do século XX, com a vinda da companhia que fazia a energia aqui de Fortaleza, esse terreno aqui foi cedido para a construção justamente dessa companhia elétrica. O gasômetro ficava justamente aqui, ó, nesse terreno em frente à Santa Casa, né? Aquele silo do gasômetro.
E a estátua foi removida aqui, muito provavelmente em 1910, 1911, porque a empresa elétrica se instalou aqui em 1913, né? Então, mais ou menos nessa época, 1910 ou 1911, essa estátua foi removida daqui e foi levada lá para a região do Parque da Liberdade, da Cidade das Crianças. Tem até uma crônica muito interessante do Gustavo Barroso que fala: antes Netuno protegia Fortaleza, né, do mar, da água salgada, e agora está protegendo Netuno, está protegendo Fortaleza da água doce, né, porque a lagoa foi colocada em frente, de frente à Lagoa do Garrote, que é aquela lagoa que está lá na região da Cidade das Crianças do Parque da Liberdade. A gente está aqui, ó, no Parque da Liberdade, né, na Cidade das Crianças, conhecido popularmente, e nessa região aqui a estátua de Netuno veio. Ela foi transferida mais ou menos em 1910, ela estava lá no Passeio Público desde 1881 até 1910, mais ou menos, e veio transferida para cá por conta da instalação da usina elétrica lá naquela região do Passeio Público. Então, ela veio e ficou mais ou menos aqui, tinha um pedestal e ficou mais ou menos aqui protegendo a Lagoa do Garrote, as águas doces, né, da Lagoa do Garrote, que tem também águas do Riacho Pajeú. Então essa estátua ficou aqui, a gente tem várias fotos no pedestal dessa estátua aqui e tal, e era bem interessante. Em algumas dessas fotos do Arquivo Nirês, que são sensacionais, a estátua parece ter sido vandalizada porque não tinha mais o tridente, né? E depois o tridente foi recolocado. A gente vê também outras fotos que não foram feitas para retratar essa estátua de Netuno, mas que a estátua acaba aparecendo nessas outras fotos. É bem interessante, ela ficava mais ou menos nessa região que eu estou aqui. E aí tem um texto delicioso de ler, do Gustavo Barroso, da década de 1950, que foi publicado na revista O Cruzeiro, sobre justamente esse Netuno que ficava protegendo uma água doce, né? Um corpo de água doce. Aqui Netuno, o deus dos mares, né? Tem uma história interessante de Netuno. Vocês foram alguma vez na Grécia, em Atenas? Atenas, pela mitologia, né, é uma cidade que que teve esse nome em homenagem à deusa Atena. Mas houve um concurso, uma rivalidade entre a Atena, que era a deusa da sabedoria e tal, e o próprio Netuno, ou Poseidon, né, que era o Netuno na mitologia grega. Então essa cidade existia e esses dois deuses queriam que essa cidade prestasse homenagens a esses deuses. Então eles foram lá e foi feita uma espécie de concurso, sabe, na cidade, para ver quem seria o homenageado. Então cada deus ia dar um presente para a cidade e os moradores iam escolher, né, naquela velha democracia grega, qual teria sido o melhor presente e quem seria o deus homenageado pelaquela cidade. Então Netuno foi numa região, numa colina mais alta da cidade, na colina mais alta, e bateu o seu cajado, né, o seu tridente, e fez nascer uma fonte de água e uma cachoeira muito bonita e tal. E aí as pessoas ficaram maravilhadas porque a cidade sofria com as secas. Então quando eles foram lá na cidade, nessa cachoeira, e foram beber água, viram que a água era salgada, né? Netuno, Poseidon é o deus dos mares, né? O mar tem água salgada. Então eles não ficaram muito felizes. E a Atena veio, colocou uma semente naquela região, plantou essa semente e nasceu uma árvore feia, pequena, tortuosa e tal, e que dava uns frutozinhos pequenininhos e tal. E as pessoas ficaram, né, ficaram assim: não, Atenas, o seu presente é muito pequeno, é muito pouco, ó, o presente do Poseidon, do Netuno, foi muito grande. Não, essa árvore aqui, a Atena falando, né, essa árvore aqui ela vai dar um fruto, a madeira dela é muito resistente, você pode construir algumas coisas com ela, e ela vai dar um fruto, que era a oliveira, né? Ela vai dar um fruto que vai produzir um azeite que pode ser muito importante tanto para alimento das pessoas, quanto para besuntar o corpo dos atletas ou dos lutadores, dos soldados, ou também para produzir fogo, né? Porque o azeite de oliva ele é inflamável, né? Então as pessoas ficaram muito interessadas com aquilo ali, ficaram muito impressionadas. Ela, pela mitologia, é dita como a criadora da oliveira, né? Da árvore da oliveira, que faz a oliva e que faz o azeite de oliva. E aí fizeram um templo nessa região mais alta da cidade, onde Netuno tinha feito essa cachoeira, e é o templo que hoje é o Paternon, né? E é interessante porque do lado do Paternon, atrás do Paternon, tem uma árvore de oliveira. Essa árvore de oliveira é plantada há mais de 2000 anos, e quando morre é replantada uma outra árvore também, é parente dessa árvore de oliveira, para simbolizar justamente essa história de Atena, da deusa Atena, e que hoje batiza o nome da cidade, capital da Grécia, Atenas, né?
essa estátua de Netuno aqui na Cidade das Crianças, no Parque da Liberdade, sobrou apenas o pedestal. O pedestal está hoje aqui e no pedestal tem essa outra estátua, muito legal também, mas está aqui o pedestal. Então a estátua de Netuno ela ficava justamente aqui, nesse pedestal aqui no Parque da Liberdade, na Cidade das Crianças. E aqui no lugar que havia o Netuno também tem outra escultura italiana, esses irmãos, né, que são chamados lá de Milão, de uma empresa de Milão, também, né, de bronze, e que estão aqui na Cidade das Crianças, no Parque da Liberdade. Para você ver como a história é interessante, né? Você vai no fio da meada, vai puxando e tal, você vê uma estátua de Netuno, você vai falar da Grécia, de Atenas, da história lá e tal. Muito interessante, né? E lembrando que Fortaleza já recebeu aqui o Wolverine, tem um HQ, o Universo Não Canônico do Wolverine, que foi feito aqui em Fortaleza. Já fiz até um episódio sobre isso. Já fiz um episódio, inclusive, sobre as estátuas de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que tem poucas estátuas, né? E as que tem ainda são destruídas, né? Como essa do Netuno, as que tinham. E aqui também foi uma das casas de Netuno, né? Poseidon, né? Esse que era irmão de Zeus. Muito interessante. Está aqui no passeio público, na Praça dos Machos, né? Aqui a estátua do gladiador. É bem interessante. Aqui, essa região era um areal, um campo da pólvora. O forte ele precisava de pólvora porque todo dia o forte disparava os canhões em determinados horários, justamente para marcar a hora, né? Isso acontece em algumas cidades, ainda na Cidade do Cabo, na África do Sul, por exemplo. Todo dia às 6 horas, meio-dia e 6 horas da tarde, o canhão dispara e as pessoas sabem que é o horário, ajeitam os relógios, acertam os relógios. E esse tiro era respondido por um tiro lá no reduto que havia lá na região do Mucuripe. Então nessa região aqui, por exemplo, em 1825, que era um areal, foram mortos os confederados da Confederação do Equador. Tem umas placas aqui hoje em homenagem a eles e tal. 200 anos da Confederação do Equador fazem esse ano, 2024, né? Mas aqui, a partir da segunda metade do século XIX, isso aqui foi urbanizado e foram trazidas essas estátuas e tal. E foram construídos 3 pisos. Esse primeiro piso aqui, que era o piso considerado o piso da elite e tal, um segundo piso que ficava intermediário, que onde foi feita a primeira partida de futebol, até já fiz um episódio com o Ciro Câmara aqui, e o terceiro piso lá embaixo, que segundo os relatos do próprio professor Liberal de Castro e tal, fala que havia tipo como se fosse um mini zoológico, havia animais, emas, garças, havia um laguinho, e nesse laguinho foi colocado, muito provavelmente por conta de um presente da comunidade italiana que já vivia aqui, essa estátua de Netuno. Então essa estátua foi importada pela empresa Boris Freres e foi colocada lá em 1881, sendo a estátua mais antiga aqui de Fortaleza, já que a estátua do General Tiburcio é de 1888. Olha, aqui a gente está na Praça General Tiburcio, que é popularmente conhecida como Praça dos Leões. E aqui a história comum de Fortaleza, o conhecimento que a gente tinha, né? Dizia que essa aqui teria sido a primeira estátua de Fortaleza. Essa estátua aqui é de 1888, em homenagem ao General Tiburcio, um herói na guerra do cearense, né? Herói na guerra do Paraguai. Tem uma história interessante sobre essa estátua aqui, que no final do século XIX, em 1892, houve uma revolta armada aqui em Fortaleza para a deposição do Clarindo de Queiroz. Aqui era o Palácio da Luz, né? A sede do governo, e o governador, presidente da província, ele morava aqui. Então tropas vieram lá do Colégio Militar de Fortaleza, canhões e tal, e bombardearam, que ele não queria sair, bombardearam aqui o Palácio da Luz. O palácio ficou bastante destruído e tal, e tinha uma lenda também, uma lenda urbana na cidade, né, que uma das balas tinha ricocheteado, batido na estátua aqui e tinha derrubado a estátua. Só que como era um general, a estátua tinha caído de pé, porque generais caem de pé, generais brasileiros caem de pé, né? E todo mundo pensava que era uma lenda e tal, mas tem uma foto que mostra isso aí. Tem várias fotos que mostram a destruição aqui do palácio, inclusive dentro, né, no interior do palácio, mas também foto que mostra essa destruição e a estátua do general derrubada aqui do lado, mas de pé, né, que um general cai de pé.
Então é interessante. E tinha esse conhecimento, né, que essa aqui teria sido a primeira estátua de Fortaleza em 1888. Mas não, a primeira estátua de Fortaleza foi justamente essa estátua de Netuno, que veio em 1881, anos antes dessa daqui. Essa daqui talvez tenha sido a primeira estátua que foi confeccionada em homenagem a um personagem local, né? Que Netuno era o deus dos mares e tal, não era um personagem local. Mas essa aqui foi a primeira estátua que foi em homenagem a um personagem local, o General Tiburcio. Mas a primeira estátua de Fortaleza foi a estátua de Netuno, que estava lá na região do Passeio Público. Então, muito interessante, muitas histórias tem aqui o nosso Passeio Público. Daqui, o lado, o terceiro plano, né, foi lá para o Parque da Liberdade, para a Cidade das Crianças, e ficou lá até mais ou menos a década de 1950, quando foi transferido lá para Beira-Mar. Esse negócio desses monumentos itinerantes de Fortaleza, a fonte das Nereidas, e Nereida tem a ver com o Netuno, né? Fazem parte da mitologia grega, mitologia romana, né? Então, a fonte das Nereidas, eu já fiz um episódio sobre ela, também foi uma fonte que eu chamei de fonte itinerante. Já teve lá na Praça da Lagoinha, depois teve na Praça da Bandeira, a praça que é hoje Praça Clóvis Bevilacqua, depois foi lá para a Avenida da Universidade, e agora está na Praça Murilo Borges, né, que é ali no BNB e tal. Então, essas coisas itinerantes aqui de Fortaleza, essa mudança de nomes, por exemplo, para mim, a Avenida, acho que é Vigílio Távora, sempre vai se chamar Estados Unidos. Eu não gosto dessa mudança de nomes não, sabe? E dessa mudança de monumentos também. Isso, na minha opinião, faz com que, às vezes, esses monumentos sejam até destruídos, né? Como foi o caso dessa estátua de Netuno, que foi destruída mais ou menos na década de 1960, lá na região do Mucuripe, lá na região da Beira-Mar. E aqui nessa região da Beira-Mar, aqui do Mucuripe, foi o último local conhecido da estátua. Ela veio para cá mais ou menos na década de 1950 e ficou aqui até a década de 1960, quando foi destruída. Os relatos falam que foi destruída por jovens no jipe e tal, que arrastaram a estátua e destruíram, e pedaços da estátua foram distribuídos, foram vendidos para sucata e tal. Era uma estátua de bronze, né? Tem uma foto muito interessante feita aqui mais ou menos nessa região do pai do Raimundo Farias. O Raimundo Farias, ele morava ali numa casa que tinha ali no... Hoje é o Rua Miró, né? Que é esse prédio aqui, mais ou menos. Aqui, ó. E o pai dele fez essa foto aqui na década de 1960 e 1961, que mostrava ainda a imagem com crianças e tal, para você ver também o tamanho da imagem, né? O tamanho da estátua. E aqui é interessante na foto a gente vê essa região aqui de trás, ó, tudo era coqueiral, né? Tudo descampado. Aqui tem o Riacho Maceió do Mucuripe, né? Então, muito interessante a foto, muito interessante a história dessa estátua. Que pena que ela terminou de uma forma trágica, né? Não se sabe a razão. Alguns alegam que foi por conta de intolerância religiosa, outros alegam que foi por conta só de brincadeira mesmo, de jovens desvairados, né? Juventude desvairada da década de 1960. Mas o fato é que a gente perdeu essa estátua de Netuno, uma estátua muito interessante, que foi colocada aqui em Fortaleza em 1881, lá na região do Passeio Público. Legal, né? O ângulo da foto seria mais ou menos esse aqui, né? Olhando mais ou menos ali para trás, um coqueiral. Ainda a gente vê um pouco das águas do Maceió do Mucuripe aqui. Então, muito interessante isso aí. Depois, esse monumento em homenagem a Iracema, né, que mostra a Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, Martim Soares Moreno e Moacir, que era o filho deles na ficção, né, o romance de José de Alencar, foi colocado aqui, foi inaugurado pelo então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, quando visitou aqui Fortaleza na década de 1960. Aqui a gente vê Iracema, aqui Martim Soares Moreno, e aqui nesse cesto aqui o Moacir, que na ficção era o filho, o primeiro cearense, né? O filho da Índia Iracema com o português, o açoriano português, na verdade, né? Martim Soares Moreno, de Santiago do Cacém, lá em Portugal. E a gente tem fotos também, né, do Arquivo Lucas, que mostram essa estátua destruída, os pedaços dessa estátua no chão, que acabaram sumindo, desaparecendo aqui de Fortaleza, né? A estátua de Netuno. Eu acho interessante, tem várias fotos dessa região aqui do Passeio Público.
Mas tem umas fotos com esses bancos e tal, mas tem uma foto que foi feita, se não me engano, para a exposição mundial que houve lá em Chicago. O Ceará ele ia ter um destaque nessa exposição, né? Em que não há esses bancos. Então acho que foi antes de colocar esses bancos, essas são as cadeiras que o pessoal colocou aqui. Essa foto está no álbum de vistas do Ceará de 1908. E é muito interessante a gente ver aqui essa região. Então aqui era o primeiro piso, né, que era considerado o piso da elite. Aqui embaixo o piso intermediário, hoje está ocupado pelo quartel do Exército. E lá atrás o terceiro piso, que é onde tinha justamente esse laguinho com a estátua do Netuno. E aqui a gente ainda consegue visualizar também o baluartes aqui do forte, né, da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E aqui no passeio público também a gente tem a Vênus, uma réplica da Vênus de Milo, né, Vênus, uma das deusas, e aqui também outra imagem de Vênus. A Vênus era a deusa da beleza, né? E aqui o seu filho Eros, que tinha essas asinhas de Cupido, e aqui tem as flechas, são as flechas de Eros, as flechas do Cupido, né? Popularmente conhecido como Cupido. Aqui as asinhas dele aqui, ó. Você consegue ver. Então aqui Vênus, mais uma representação de Vênus aqui no passeio público. Aqui nessa região a gente tem as esfinges, ó, as duas esfinges. Aqui havia uma escada justamente para acessar esse segundo plano, esse segundo piso do passeio público. Essa escada também era adornada por algumas estátuas e tal. E tem as duas esfinges aqui no passeio público, aqui e a outra aqui. Tem imagens, né, de mapas do teto que mostram justamente essa fonte, essa estátua nesse laguinho que havia e que recebia águas tanto do Riacho Pajeú quanto do Maceió da Santa Casa. Tem um riachozinho, um maceiózinho que passa aqui na Santa Casa, no estacionamento da Santa Casa, nos bueiros. A gente às vezes escuta esse Maceió e ele desaguava naquela região, e as águas desse Maceió, juntamente com algumas águas do próprio Riacho Pajeú, é que nutriam esse laguinho, que era bem aprazível, como diz, bem bonito. E aqui a Vênus de Milo, uma réplica, né, da Vênus de Milo, que está lá no Louvre, que também retrata essa deusa Vênus, né? E aqui a imagem de Nossa Senhora da Assunção, que foi restaurada, esse mural, né, foi restaurado agora recentemente pelo Fred, e que mostra aqui a Nossa Senhora da Assunção. E todas essas estátuas aqui que estão no passeio público e tal, elas foram recuperadas nessa última reforma que foi feita aqui em 2020, aqui na região do passeio público, né? Bem legal a história dessa estátua de Netuno. E você vê como de uma estátua a gente vai buscando o fio da meada, né, até descobrir coisas bem interessantes sobre a história da nossa cidade. Eu estou aqui nas cercanias da igreja do Pequeno Grande, que está aqui atrás. Aqui, essa estátua aqui da Sagrada Família, né, Jesus, Maria, José, Maria e Jesus. Essa estátua aqui também, se não fizer nada, vai se destruir, né? Ou vai ser destruída. É isso aí, espero que tenham gostado do episódio de hoje sobre a estátua de Netuno, né? É isso aí, dá um like, se inscreve, divulga para os amigos, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!